Bom dia, gente. Para quem está aqui, bom dia não, já é boa tarde para quem está aqui na Austrália, meio-dia em ponto. Uma boa noite para quem está no Brasil nos assistindo. Obrigado pela presença de todo mundo até o momento. Vamos esperar aí alguns minutos, talvez uns 5 minutos, para o pessoal continuar conectando, tá? Para que a gente possa iniciar a nossa apresentação. O que eu gostaria de pedir para quem já entrou, quem já está no waiting room, tá para começar a entrar aí na nossa apresentação, que já comece a nos dizer, vocês estão dentro da Austrália, estão fora da Austrália. Por favor, usem o chat, o nosso chat room ali, e coloquem onde que vocês estão. Se a gente pudesse também, ou se vocês pudessem só colocar para nós, se vocês já têm, especialmente para o pessoal offshore, né, que já tem viagem marcada para a Austrália, ou já tem curso comprado, por favor, coloca ali as informações também, seria importante para nós, porque a ideia toda da nossa apresentação, lógico, é fazer uma coisa bem prática, a gente, logicamente, ter uma espécie de conversa, né? Eu poder fazer o update para vocês das situações, ou da situação, ou como que o governo está lidando com relação ao COVID-19 para os international students. Então, o que eu sempre gosto de fazer nas apresentações dos nossos webinars é a gente ter um pouco de conversa nesse sentido. Para vocês entenderem também, a expectativa agora do webinar é da gente apresentar ele em torno de 40 minutos, 45 minutos. Eu gostaria de novo que vocês, se tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas de vocês ali no nosso chat. Quando chegar no final da apresentação, eu vou sair do Mode Presentation e eu vou ler algumas das perguntas e tentar responder o máximo possível até o que seria 1 hora da tarde aqui na Austrália, tá, gente? A nossa moderadora também vai tentar organizar para mim as perguntas para a gente tentar cobrir o máximo possível, tá? Vamos dar mais uns 2, 3 minutinhos, aí a gente começa. Nesse meio tempo, só falando um pouquinho, né, para quem já está aqui dentro da Austrália, a gente, até pela lista de presença, viu que tem alguns clientes nossos já participando. Obrigado, gente, pela audiência né, e por continuar dando suporte aí para as informações que a gente tem passado. De novo, tem muita gente que está no Brasil, a gente entende perfeitamente a preocupação do pessoal, né, e até essa situação hoje meio volátil e de incerteza de quando vai poder ingressar para a Austrália. Então, na medida do possível, eu vou tentar cobrir o máximo possível dessas informações também. O propósito todo, de novo, é a gente cobrir as atualizações nesse sentido, tanto para quem está dentro da Austrália quanto para quem tá fora da Austrália, tá, gente? Para quem já nos conhece, para quem já participou de alguns webinars nossos, a Bravo Migration já está no mercado aí desde 2008, né? Meu nome é Michel Sulzbach, eu sou um dos fundadores da empresa, junto da minha sócia, a Érica Carneiro. Eu sou registrado desde 2009 como agente de imigração, mas eu já trabalho na indústria de imigração e de estudantes internacionais, educação internacional, desde 2013 aqui no país. Então, já faz bastante tempo, né? E, infelizmente, essa questão toda da pandemia tem né, pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando isso. Então, todas as medidas e tanto o governo, até brasileiro, né, mas especialmente o nosso assunto de hoje é o governo australiano, as medidas que têm sido adotadas, de novo, nunca passamos por isso, né, gente? Então, eles estão, na medida do possível, tentando dar o máximo de suporte para australianos, para residentes permanentes, mas existem diversas iniciativas também, contrário ao que algumas pessoas falam, na verdade, ou pelo menos contrário à impressão que algumas pessoas têm. O governo australiano está, sim, fazendo investimento e está tomando uma série de medidas para o suporte à indústria de educação internacional, tá, gente? Muito, muito importante isso. Tem muitas coisas que acontecem por detrás né, nos bastidores. Óbvio, hoje em dia, ainda por cima, é muita informação, é muito dado, é muita coisa sendo transmitida. Então, o que eu vou tentar passar para vocês hoje aqui, digamos, é um resumo do que tem sido feito até os dias de hoje e, obviamente, colocar um pouco em perspectiva, né? Justamente porque
por mais que, óbvio, e eu sou eu defendo, né, a indústria de international students aqui no país, mas o governo também. A indústria de educação internacional é o terceiro maior mercado exportador do país. Existe uma valorização muito grande, existe uma preocupação muito grande do governo em relação a essa indústria. Existem ações que eles tomaram e continuam tomando nesse sentido, tá? E de novo, mais importante aqui, pelo menos aqui na Austrália, a gente está vendo uma luz no fim do túnel, né? De novo, para quem está aí no Brasil, especialmente, ou mesmo brasileiros que estão aqui na Austrália e que continuam acompanhando de perto o que tem ocorrido no Brasil, a gente conseguiu, como se diz o termo em inglês, né? Flatten the curve na parte médica, e agora a gente está começando a passar para a parte de recuperação econômica, tá? Mas, de novo, a gente vai falar sobre tudo isso agora na nossa apresentação. Eu vou passar os slides, eu vou apresentar as informações dos slides, vou fazer alguns comentários em cima também. Já gostaria de me desculpar antecipadamente, os slides estão em inglês, simplesmente porque nós atendemos a Bravo Migration, atua, né, com todas as nacionalidades, mas fiquem tranquilos. O pessoal aqui da Austrália acho que não vai ter problema de acompanhar os slides e ler algumas partes, mas de qualquer forma, como eu coloquei, para quem não fala inglês, para quem não entende inglês, eu vou fazer todos os comentários em português para ter certeza que vocês todos tenham o entendimento completo, tá, gente? E, de novo, só relembrando quem acabou entrando agora e quem ainda está entrando, por favor, coloquem as perguntas de vocês ou façam comentários no nosso chat. Ao final da apresentação, eu vou, na medida do possível, tentar atender a todas o máximo de perguntas possíveis ou as mais relevantes e também as que eu consiga responder, porque no final das contas eu não tenho a pretensão aqui né, de ser um especialista na questão do COVID. Nós somos especialistas em imigração e a apresentação toda é baseada dentro né, dos nossos contatos, dentro da indústria, das informações que a gente recebe também pela mídia, mas a gente está tentando colocar tudo de uma forma prática para ter o entendimento de vocês, tá bom? Eu acho que vamos começar agora, já se passaram alguns minutos, também não queremos atrasar para quem já chegou aqui no horário e, mais importante também, a gente tem um tempo, né, até para abrir para perguntas depois, tá bom, gente? 12:07 agora. Vamos lá, então. Como vocês podem ver aí na tela, né, então, só antes de começar também, gente, fiquem ligados, por favor, em todos os nossos blog posts, nas nossas, né, nas plataformas de mídia social. A gente está fazendo bastante vídeos no Instagram, então, para quem ainda não segue lá, por favor, dá um clique. Facebook, a mesma coisa. Nós estamos investindo bastante do nosso tempo e das nossas resources para conversar com pessoas da indústria e para passar informações diretas para vocês, tá, gente? A gente está investindo bastante tempo nisso. O importante agora, nessa época de hibernação, é a gente manter a comunicação e, obviamente, agregar valor, tá? Agregar valor a vocês, agregar valor àquelas pessoas que ainda querem vir para a Austrália. De novo, nós vamos sair dessa, muito possivelmente na frente de muitos outros países. Então, a gente quer no máximo possível transmitir essas informações para vocês, para que vocês, obviamente, estejam bem esclarecidos. Então, de novo, nos sigam lá no Facebook, nos sigam no Instagram, leiam nossos blog posts no nosso website. Eu vou fazer algumas referências na apresentação também. E fiquem de olho na nossa newsletter. Todas as pessoas que estão participando aqui entraram no nosso database, então as newsletters que a gente acabar enviando vai acabar chegando em vocês, tá bom? Eu vou fazer algumas menções também em relação a eventos futuros que vão ser importantes para vocês estarem participando. Então vamos lá, gente. Conforme né, vocês até fizeram o registro, esse evento aqui é o nosso Insight Lunch Series. Hoje, semana passada, eu acabei conversando com um grande grupo de pessoas sobre o efeito do COVID-19 para as pessoas que estão ou pretendem aplicar para Partner Visas na Austrália. Essa semana a gente vai fazer um update super relevante para International Students, que estão tanto dentro da Austrália quanto estão fora ou que ainda estão planejando em vir, tá bom? Again, a ideia toda do webinar é da gente fazer uma coisa
direto ao ponto, no fluff, como a gente fala em inglês, focada com real issues, né, ou com assuntos que sejam relevantes para vocês nesse momento. A gente passa o máximo de informação correta possível também, tá? Já falei um pouco sobre a Bravo Migration, então, para quem está entrando agora na nossa apresentação, nós fundamos a Bravo Migration, eu e a Érica, minha sócia, fundamos em 2008. Hoje nós temos 7 agentes de imigração registrados e 7 other supporting staff members no nosso time. Nós já aplicamos e tivemos sucesso em mais de 5.000 visa applications, incluindo todos os tipos, desde student visas até os mais variados tipos de vistos provisórios de trabalho e vistos permanentes, tá? Junto, nós temos experiências de mais de 40 anos na indústria. É tempo pra caramba. Rapidinho a respeito deste que vos fala, eu imigrei para a Austrália em 2002, sou brasileiro, mas também sou cidadão da Austrália e da Alemanha, já trabalhei em milhares de processos de visto. Eu trabalho muito também, gente, com merits review, isso é o caso de visa refusals, então eu me especializo muito em tratar de vistos recusados ou vistos cancelados e eu represento clientes junto ao tribunal aqui na Austrália, Administrative Appeals Tribunal, tá? Obviamente, nunca queremos que ninguém se encontre nessa situação, mas quando há necessidade, a gente está aí para ajudar também. Muito importante salientar também, gente, todos vocês que estão participando aqui estão convidados, na verdade, né, ou vão receber oferta de atender a um free chat com um dos nossos consultores, tá? Para quem está fora da Austrália, esse free chat pode ser feito via Skype. Para quem está aqui dentro da Austrália, de novo, estamos todo mundo trabalhando remotamente no momento, a gente não tem como marcar nenhuma conversa face-to-face ou pessoalmente, mas os nossos consultores vão estar super happy de bater um papo com vocês pelo telefone, tá? Não tem nenhuma comprometimento, obrigação, there's no hard sell, a gente está fazendo isso mesmo para auxiliar e para ajudar o pessoal que está com necessidade. O nosso número de telefone está ali embaixo, e também tem o e-mail de contato, tá, gente? Vamos lá, então, só recapitulando rapidamente a timeline of events, ou o que acabou acontecendo, né? Então, o COVID-19 acabou aparecendo lá na China, como todos sabem, ou pelo menos os americanos dizem, os australianos também, entre novembro e dezembro do ano passado. O primeiro caso na Austrália foi em janeiro desse ano, dia 25 de janeiro, no estado de Victoria. O governo começou a gradualmente já adotar, a partir daquele momento, medidas para contenção do vírus, fecharam restaurantes, bars, cafés, pubs, então eles mandaram todo mundo shutdown para evitar que a coisa fosse, né, se espalhasse. Dia 12 de março, o ator Tom Hanks e a esposa dele acabaram testando positivo. Isso aí, para quem está no Brasil, talvez não tenha muita relevância, mas aqui apareceu em toda a mídia, né, que o Tom Hanks estava aqui gravando um filme. Isso virou um big deal, meio que para dizer, a mensagem foi meio, então ninguém está imune ao Covid, né? E aí começaram a levar mais a sério ainda. Logo em seguida, o Departamento de Home Affairs, eles fecharam as borders para todas as pessoas que sejam não cidadãs ou não residentes permanentes da Austrália. As borders foram fechadas dia 20 de março. Aí, depois o governo anunciou mais medidas para fechar outros negócios, como academias e salões, tal. E também eles anunciaram medidas de social distancing. Então, eles proibiram gatherings ou pessoas se juntando. Inicialmente foi até 500 pessoas, depois 100, e hoje nós estamos numa situação de 2 pessoas, hoje até essa semana, mas agora já começaram, como está ali no final de abril, o governo federal já começou a trabalhar e já anunciou algumas medidas para começar a flexibilizar essas restrições. Então, o que está acontecendo na Austrália, isso eu vou apresentar na próxima lâmina também, a gente conseguiu né, apertar ou reduzir a nossa curva da pandemia, e agora o governo já está começando a adotar medidas de flexibilização, visando a volta da economia, que vai ser feito em etapas, logicamente, né?
Uma coisa muito importante, o nosso primeiro-ministro, Scott Morrison, ele tem se reunido, e isso é uma coisa muito legal que está acontecendo na Austrália. Gente, para quem está aqui, possivelmente já sabe, para quem está no Brasil, talvez não, mas eu acho que a comunicação do nosso governo federal tem sido muito boa. O primeiro-ministro aparece em rede nacional de televisão quase que todo dia, tá? Se ele não aparece fazendo um anúncio, ele aparece e faz comentários junto a jornalistas. Eles instituíram uma coisa chamada National Cabinet, então é uma comissão que se organiza só para discutir como que o governo vai reagir às mudanças e, enfim, as ações que vão ser tomadas para poder atacar, para poder, né, minimizar o impacto do Covid-19. Então, em termos de comunicação, acho que está sendo muito bom. Como qualquer governo, não tem como acertar tudo, né, gente? É praticamente impossível, mas eu acho que o povo aqui na Austrália, em geral, está sendo super supportive, eles estão dando bastante apoio e estão felizes com a liderança demonstrada pelo nosso primeiro-ministro. De novo, não dá para agradar a todos, infelizmente, não tem como atacar tudo, mas dentro da medida do possível, a gente acha que ele está fazendo um bom trabalho, junto com a Jacinda, que é a primeira-ministra também da Nova Zelândia. Essa sexta-feira, eu comecei a falar isso porque essa sexta-feira, a priori, eles vão formalizar novas medidas de flexibilização também. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde, mas está todo mundo aqui ansiosamente esperando por sexta-feira, porque, a princípio, uma das medidas que eles vão adotar é permitir que até 10 pessoas que não sejam da mesma família se reúnam no mesmo local. Então, para quem estava em lockout até agora, está todo mundo super excited para estudar isso. Mais importante, gente, também, eu coloquei em vermelho ali na lâmina, justamente para grifar que foram as coisas mais atualizadas. Nós não tivemos, ou se teve, foi um ou dois casos, talvez. No more community transmission detected. O que isso quer dizer? As transmissões, os novos casos de Covid são normalmente de pessoas que vieram, contato com pessoas que vieram do exterior e não necessariamente dentro da comunidade. Digo, não foi alguém que desenvolveu aqui dentro e aí transmitiu para outra pessoa. Então, isso é excelente, é um sinal extremamente positivo de que realmente o país conseguiu conter aí a curva, né? Então, o que a gente vai falar hoje, sem me alongar muito naquelas pontos básicos? Os tópicos que a gente vai conversar hoje, que eu quero cobrir em mais detalhes, são falar um pouquinho sobre os current numbers. De novo, para quem está aqui na Austrália já deve deve saber isso mais, mas para quem está fora, eu acho que é importante saber. O impacto dentro, né, do Covid-19 dentro do International Education Sector. E isso é importante de vocês entenderem, gente, para ter como a gente chama em inglês, uma helicopter view, uma visão de cima do que está acontecendo, tá? Também vou falar sobre o impacto do Covid-19 para as aplicações ou para os processos de vistos de estudante ou até mesmo de provisional visas em geral, tanto para quem está fora quanto para quem está aqui dentro. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a assistência a estudantes. Então, óbvio, quem está fora da Austrália, né, está no Brasil, acaba tendo que rely né, no apoio do governo brasileiro. Para quem tem aqui na Austrália, quem está aqui na Austrália, existem sim assistências que foram introduzidas nesse meio tempo, tá? E por fim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, de novo, qual é o estado das coisas hoje e da onde que a gente vai ir, para onde que a gente vai a partir de agora. Claro, ninguém tem uma bola de cristal, mas é uma questão de opinião baseada em fatos, enfim, né, de notícias que saíram, o que o país está buscando a partir de agora dentro dessa nova fase de recuperação econômica, tá? E isso é importante, de novo, é super importante para todo mundo saber, tanto para quem está aqui dentro quanto para quem está fora. Gente, em termos de current numbers, isso aqui, na verdade, eu fiz um screenshot de ontem. Então, hoje mudou muito pouquinho, mas, de novo, vamos lá. Isso aqui eu tirei do Sydney Morning Herald, tá? Foi ontem, mais ou menos às 11 horas da noite. Eu quis ser o mais atual possível em termos de números, mas alguns números interessantes ali. Então, no canto esquerdo ali superior, em vermelho, 6.875 casos confirmados, apenas 794 casos ativos na Austrália no momento. Nós tivemos 97 mortes, correspondendo a 1,41% das pessoas contaminadas.
Cadê aqui? Desses 6.875, 5.984 já se recuperaram, tá? Uma outra informação importante dessa tela é aquele ali, ó, current cases in ICU. Então, ICU, obviamente, são os leitos emergenciais. Então, o que está dizendo ali são 27 casos apenas em leitos emergenciais e a nossa capacidade é 2.378. Então, significa que o sistema de saúde da Austrália não está sobrecarregado, tá? Eles conseguiram, ou nós conseguimos, né, atingir esse objetivo, que era o primeiro objetivo dentro da introdução de todos os social distancing measures, tá? Uma outra informação muito importante, que é o que eu tinha mencionado antes ali, ó, é a questão da source of infection. Se vocês conseguirem ver, um pouquinho mais para baixo. Então, basicamente, 62,8% das source of infections foram overseas acquired, ou seja, foram adquiridas fora da Austrália. Então, isso são pessoas residentes ou mesmo cidadãos que acabaram viajando ainda a trabalho ou voltaram de férias e que obviamente, acabaram trazendo a doença depois de terem viajado, tá? Aí ali tem as informações sobre locally acquired, apenas 8,4%. Desculpa, locally acquired sem contato 8,4%, 27,5% locally acquired. Isso dos números totais, né? E aí tem aquele pequenininho ali que ainda é under investigation. Então, muito interessante isso, especialmente para quem está no Brasil, em termos de comparativo de como que a Austrália está reagindo ou está combatendo e os resultados que a gente está tendo em paralelo aos resultados que a gente está tendo lá no Brasil. Impacto no International Education Sector. Então, gente, tem mais de 570 mil estudantes na Austrália com Student Visa, tá? E a Austrália entende que cada estudante tem a sua própria história, tem a sua própria experiência, tem o seu próprio background, né? Enfim, vem no país com um determinado histórico. Então, eles entendem, o meu ponto eles valorizam isso. Essas informações, by the way, e até foi um erro que eu cometi, eu não coloquei a source, tá? Essas informações que eu vou passar agora a respeito foram tiradas das informações dadas pelo gabinete do Study in Australia. Tá? Study in Australia é uma organização que, obviamente, ajuda a administrar e implantar ações de marketing e tudo mais para vender a Austrália como destino para o mercado internacional. Então, eles também têm um gabinete que eles montaram para tratar desses assuntos e eles estão levando muito, muito, muito a sério o impacto do COVID-19 para a indústria, tá? As Australian Universities, ou universidades australianas, elas conseguiram, com sucesso, transition, né, ou modificar o sistema de ensino de presencial para online, tá? Junto com atendimento aos estudantes também. Eu posso dizer, por experiência, porque, gente, nós trabalhamos com diversas instituições de ensino na Austrália, nós representamos diversas instituições de ensino na Austrália, tanto universidades quanto escolas técnicas também, escolas de inglês, e eu posso falar aqui que essas instituições, a grande maioria, está numa posição também bem sólida de continuar ministrando as aulas online, tá? Outra coisa interessante também, os reguladores, ou seja, os reguladores da indústria, não é apenas o departamento de imigração, mas também o departamento de educação, né? Tem um código de conduta, enfim, tem leis a respeito disso, mas eles também agiram rápido para flexibilizar algumas regras, especialmente no tocante a como que as aulas são entregues ou as aulas são ministradas, tá? Justamente para que essa transição seja feita de forma rápida. E também o que eles acknowledge, ou que eles indicam aqui, é um movimento de estudantes retornando para casa e continuando, e essa é uma coisa interessante que eu vou cobrir um pouquinho mais tarde, tiveram pessoas que saíram do país, eu não teria um número exato para mostrar para vocês agora, mas teve algumas pessoas, ou um certo número, que acabou retornando para o seu país de origem, tanto o Brasil quanto outros países, que ou eles acabaram postergando o curso para voltar para a Austrália mais tarde e continuar os estudos mais tarde, ou muitos também continuaram com seus cursos de uma forma online no seu país de origem, enquanto essa loucura toda, né, não é controlada e a gente não entra numa nova fase que possivelmente a gente está entrando agora.
tá? Enfim, as medidas foram tomadas e eles agiram super rápido. Então, isso foi muito bom no sentido de dar suporte à indústria e não desvalorizar a marca Austrália também para o mercado internacional. Falar um pouquinho, essa mesma tela eu apresentei para o pessoal no meu webinar na semana passada sobre Partner Visas. Então, só recapitulando, gente, tá? Eu botei em negrito aqui o que é relevante para nós, mas basicamente é o seguinte, tá? Quem tem visto temporário e está fora da Austrália não pode, num primeiro momento, retornar para o país. Por mais que a pessoa tenha ido de férias, né, estava matriculada aqui num curso, retornou de férias para o Brasil, vamos supor, e aí o governo fechou as borders no dia 20, a pessoa não pode embarcar de volta para cá, tá? Ela pode voltar para cá, contanto que o governo dê uma exemption, dê uma autorização para essa pessoa poder retornar. Tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais tarde. Mas, de novo, a pessoa não pode simplesmente, por mais que o visto esteja válido, a pessoa não pode retornar sem ter sem aplicar e pedir essa exemption e o governo dar essa autorização. Uma exceção disso, e isso eu quero deixar bem claro aqui também, que é uma coisa bem importante, as pessoas que têm ou que estejam num relacionamento com, vamos supor que sejam partners, né, que estejam numa união estável, até mesmo sendo casadas num primeiro momento com um residente permanente ou cidadão australiano, essas pessoas, por mais que estejam num visto temporário, elas podem retornar para a Austrália. Só que daí, óbvio, na hora do embarque vai ter que ser mostrada toda essa evidência de que esse relacionamento existe, o que não é uma coisa tão simples, né? Eu não vou detalhar muito nesse sentido, mas existem certas exceções que podem ser aplicadas para as pessoas retornarem. Mas, a priori, via de regra, pessoas em student visas que saíram do país, ou mesmo as pessoas em student visa que aplicaram para o visto de fora da Austrália, né, com, digamos assim, a intenção de vir para cá, vamos lá, por março, abril, estavam com tudo marcado e o visto acabou sendo aprovado, mesmo essas pessoas não podem mais ingressar no país, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre também o que o governo está fazendo a respeito e se a gente tem alguma previsão de quando que isso vai ser aberto. Então, entrando mais em detalhes a respeito das exceções que eu tinha mencionado antes. Então, as exceções, e de novo, eu vou focar bem em student visas, tá, gente? Exceções para quem está em student visas para entrar aqui. Então, quem determinou isso foi o comissário do Australian Border Force, que é a nossa divisão, é a nossa polícia de fronteiras. Os termos ou as circunstâncias em que serão avaliadas essas exemptions serão para foreign nationals traveling, ou, né, pessoas, cidadãos de outros países que estejam viajando à Austrália por um convite do governo australiano, tá? Estudantes, por exemplo, a outra opção seria estudantes que trabalhem ou que estejam estudando algum curso na área médica, por exemplo, e que estejam empregados ou prover serviços nessa área também. Então, eles listaram aqui algumas opções. Critical Medical Services, including Air Ambulance and Delivery of Supplies. Deixa eu só puxar aqui a tela. That regularly arrive in Australia from international ports. Então, again, pessoas que trabalham né, para hospitais, pessoas que trabalham para clínicas médicas, pessoas que trabalham para certas empresas que importam produtos e que eles têm que entrar no país para poder fazer acontecer essa logística, tá? Aí eles vão considerar também uma exceção. E aí ali, o terceiro ponto seria people with critical skills, for example, medical specialists, engineers, marine pilots and crews, by exception. Então, mesma coisa, pessoas que já sejam qualificadas em alguma área médica ou que estejam estudando aqui em uma área médica. E eu gosto de falar isso porque um dos nossos colegas, gente, até trazendo real cases para vocês, a gente conseguiu, um dos nossos colegas conseguiu que uma pessoa no Student Visa conseguisse essa exemption para retornar para a Austrália. A pessoa tinha ido para o país de origem de férias, mas essa pessoa estava estudando, só para dar um profile, né, para vocês, a pessoa está estudando
um curso de nursing, né? E a pessoa trabalha também num aged care facility, então ela trabalha num lugar que cuida de velhinhos, né? Então essa pessoa acabou sendo autorizada de retornar ao país, mas a grosso modo, gente, não é muito fácil conseguir a sessão, como vocês podem ver, é bem limitante, tá? Eu até tive caso, deixa eu só cobrir o resto ali, diplomatas acreditados também com a Austrália e que estão residentes no país. Então, por exemplo, se o embaixador ou cônsul brasileiro fosse para o Brasil, para retornar não teria não teria problema nesse sentido, tá? E por último tem aquele travelers who have a compassionate or compelling reason to travel to Australia. Então, assim, normalmente as pessoas muito aplicam para pedir essa exceção dentro do travelers, naquela última instância, que tem um compassionate or compelling reason to travel to Australia. Mas eu posso dizer para vocês, gente, está super limitado mesmo essa aprovação. A gente já tem muita gente que nos procura por Facebook, mandam mensagens para nós pedindo ajuda e a gente já viu diversos casos em que a pessoa, não diversos, em que a pessoa tinha família aqui, em visto de estudante, então é um casal, por exemplo, com 2, 3 filhos, aí a mãe ou o pai tiveram que retornar para o Brasil por motivo de emergência ou até foram de férias antes dessa loucura toda acontecer, e no momento de retornar, as borders fecharam e eles não conseguiram retornar. A gente já ouviu vários casos de pessoas que pediram autorização para retornar e que não foram aprovadas, mesmo com toda essa situação de ter a família aqui na Austrália, no visto de estudante, com filhos, ou filho ou filhos, e mesmo assim não conseguiu a permissão. Então, eles estão realmente ainda tendo uma linha muito dura na aprovação disso. E, gente, não me surpreende, até porque, de novo, e por isso que o importante da nossa apresentação hoje também é dar como eu falei, uma helicopter view para vocês da situação. O maior número das contaminações são de pessoas vindo de fora. Então, a Austrália conseguiu administrar as contaminações internas. Eles ainda estão muito preocupados de que se eles abrirem as borders, né, para todo mundo entrar, como era antes, que esse número vai aumentar substancialmente. Então, eles ainda estão... Claro, uma hora isso vai ter que acontecer, mas nesse primeiro momento eles estão tendo bastante cuidado nesse sentido, tá? Mas, de qualquer forma, para aqueles de vocês que se encontram nessa situação, eu realmente acho que vocês têm que tentar, não custa nada tentar, acho que vocês têm que entrar no website do Departamento de Imigração, de Home Affairs, entrar e tentar solicitar isso. O máximo que vai acontecer, o não vocês já têm, o máximo que vai acontecer é vocês continuarem com o não, mas existem situações em que é aprovado sim. Nós também já particularmente conseguimos a aprovação para o pessoal que não era visto de estudante, mas que estava no 400 Visa, que é um visto de trabalho de duração curta. A gente conseguiu comprovar por A mais B que que a empresa realmente estava precisando daquela pessoa por 2 ou 3 meses para desenvolver um projeto específico e o governo acabou autorizando. Então, de novo, tentem. Para quem está nessa situação, minha sugestão para vocês é tentem, mas coloquem o maior número de informações possível. Sejam detalhistas, coloquem as informações e expliquem a situação para que a chance de você seja maximizada, tá bom? Falar um pouquinho também, então, dando continuidade do efeito, então, dessas restrições para quem está fora da Austrália, tá? Então, o que acontece é o seguinte, gente, dentro dessa pandemia, o governo ainda está processando vistos. Isso é a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aí, tá? Para o pessoal de fora, especialmente. Os processos ainda estão acontecendo, só que o governo está priorizando aqueles vistos que os travelers, ou as pessoas que podem viajar, elas se encaixam em uma daquelas exceções. Essa que é a verdade, tá? Então, tá levando mais tempo, eles estão dando uma segurada, tá? Nas aplicações offshore, tá levando mais tempo, mas, de novo, não quer dizer que eles não estejam trabalhando. Outra coisa, outro motivo pelo qual tá levando mais tempo também, é porque o governo teve que alocar ou teve que mudar de posição muitos case officers, que são, né, as pessoas dentro do Departamento de Imigração que avaliam os vistos e tomam decisões, eles tiveram que mudar muitas dessas pessoas para
departamentos que estavam exigindo um número maior de pessoas. Então, eu dou um exemplo para vocês. Para aquelas pessoas que estavam ficando sem visto aqui na Austrália, tiveram que aplicar para um visto de turista ou para um visto 408, eles tiveram que alocar pessoas para esses departamentos porque o número de aplicações para esses vistos emergenciais aumentaram substancialmente. Então, tudo isso vai ter um efeito na demora dos processos, tá? Mas não quer dizer que não esteja sendo processado, tá? Uma coisa, de novo, isso aqui é tudo, eu tirei tudo de fonte do governo, tá? Student overseas should reconsider their need to apply for a student visa at this time, unless they have an exemption. Então, o que eles estão indicando é, talvez pensem novamente se vale a pena entrar com o visto agora, tá? Eles estão falando particularmente do visto, eles não estão falando de vocês se matricularem em escolas, começarem a organizar a documentação e ficarem inteirados e deixar tudo preparado para dar entrada no visto. Então, tudo isso, gente, again, it's normal. Todo esse trabalho tem que ser feito de qualquer forma, não vale a pena deixar para o último minuto. Façam, organizem, matriculem-se nas escolas, até porque as escolas, elas podem mudar a data de vocês, tá? Mas eles estão só sendo isso que eu gosto muito do governo australiano, eles são sempre super abertos e direto ao ponto. Talvez aguarde um pouquinho só antes de dar entrada, porque mesmo que se dê entrada agora, pode ser que teu processo leve mais tempo, porque eles estão priorizando os casos que requerem urgent travel e que se encaixam em uma daquelas exceções. Mas, de novo, ainda nesse sentido, matrículas estão acontecendo, as escolas estão aceitando os estudantes, tá? Aí tem alguns pontos interessantes também que vale a pena discutir, que tem algumas, especialmente universidades, tá, gente? Mas tem algumas escolas aqui também, que como eles estão movendo parte do ensino deles online, que não tem problema da pessoa, inclusive, começar o curso online do Brasil, por exemplo, e quando as fronteiras liberarem, a pessoa venha e continue os estudos aqui na Austrália. Então, eu não estou dizendo que isso é a melhor opção, porque, logicamente, quando a pessoa quer estudar numa instituição fora do país, fora do Brasil, ou quer vir para a Austrália, a pessoa não quer só estudar, a pessoa quer estudar e vir para a Austrália. Então, perde um pouquinho, naturalmente, né, o interesse ou o valor de estar estudando aquilo se a pessoa não está presencialmente aqui. Mas, de novo, isso é uma decisão de cada um, né? Cada um tem as suas motivações também. Então, às vezes, a pessoa está fazendo um PhD ou está fazendo um mestrado e precisa concluir dentro de um determinado tempo. Para essas pessoas, talvez essa seja uma alternativa interessante. Começar a fazer online do Brasil e vir para cá quando as fronteiras estão abertas, por conta do tempo. Agora, as pessoas que não têm um período específico que elas têm que completar aqueles estudos, elas podem sim deixar para vir mais tarde, tá? Mas o governo, acho que eles tomaram a ação correta em pelo menos deixar isso claro, que isso não tem problema. A pessoa pode começar e não precisa aplicar para um visto de estudante naquele momento, tá? Outra coisa que eles falam em relação ao atraso das aplicações, não é só no tocante à demora do processamento deles, mas é que também serviços que precisam ser utilizados para que um visto seja aprovado podem não estar disponíveis, como é o caso de exames médicos fora da Austrália. Então, no Brasil, existem certos médicos em certas cidades que podem fazer o exame médico no processo de visto. Então, para quem está aí fora, talvez vocês já estejam passando por isso. Eu realmente, particularmente, não sei qual é o estado que está nesse exato momento, hoje, essa questão dos médicos no Brasil. Eu acho que alguns já estão ou ainda estão atendendo, tá? Mas, de novo, com um certo atraso. Para certos processos, a pessoa precisa fazer teste de inglês. Alguns testes de inglês também, eles ainda estão funcionando, mas com mais limitação de horários. E também, isso não se aplica ao Brasil, mas para alguns países onde o brasileiro aplica o visto de estudante, às vezes o cara está na Nova Zelândia, por exemplo, se o brasileiro está na Nova Zelândia pedindo visto de estudante para a Austrália, ele tem que fazer uma coisa chamada Biometric Collection, tem que pegar as impressões digitais e tudo mais, e isso são agências que organizam isso, e essas agências não estão, nesse momento, fazendo atendimento. Então, tem esses outros fatores que podem atrasar, tá, o processo. Mas fora isso, gente, de novo, a Austrália, e acho que essa é a mensagem que o governo está querendo ser bem claro e que é importante que vocês entendam. A Austrália não fechou a porta para international students. A Austrália quer estudantes internacionais. A Austrália está lutando e está, na medida do possível,
tentando promover cada vez mais né, os produtos ou serviços de educação aqui da Austrália, mas eles já estão sendo bem claros em relação a essas, digamos assim, essas dificuldades em termos de processamento de visto e sendo bem honestos em relação à questão que eles acham que é o certo para justamente evitar problemas depois, tá? Então, isso aqui eu já discuti. Para aqueles estudantes que já têm um visto aprovado, que estavam estudando na Austrália e aí acabaram retornando para o Brasil e acabaram trancados fora da Austrália, quando isso foi implementado, não vai dar para entrar, a não ser que você se encaixe em uma daquelas exemptions. O que o governo fez, e de novo, isso é muito, muito, muito importante para vocês entenderem, tá? Vocês podem, as escolas estão instruídas, existe uma flexibilidade maior hoje e um suporte em termos de legislação e de policies para as instituições de ensino flexibilizarem o deferral do curso das pessoas. O que é o deferral? É a prorrogação. Então, por exemplo, o estudante saiu e ele deveria ter reiniciado o curso em abril. E ele também não está, né? Ou seja, saiu da Austrália, vamos supor, em fevereiro, e ficou trancado. Era para voltar em março, não conseguiu voltar e o curso estava reiniciando em abril. Essa pessoa não vai necessariamente ser penalizada, ela pode discutir, ela tem opção, como eu falei anteriormente, tem várias escolas que estão oferecendo cursos online, tá? Mas, de novo, tem muita gente que não tem interesse hoje em fazer esses cursos online, então a pessoa tem duas opções, ou pode continuar os estudos enquanto estiver no Brasil online, ou ela pode pedir para a escola para prorrogar o curso, dizer, olha, eu estou trancado, vamos fazer o seguinte, vamos prorrogar o curso até setembro, teoricamente eu reiniciaria em setembro, mas óbvio daí há aquele monitoramento para ver se até setembro as coisas vão estar de volta ao normal. Se estiverem de volta ao normal, a pessoa reingressa em setembro e dá continuidade às escolas normal, tá? O ponto todo do suporte do governo nesse sentido é que eles não vão cancelar vistos, tá? Então eles estão sendo bem flexíveis. Outra coisa importante, de novo, é o governo está super tranquilo com as medidas das escolas em atualmente deliver ou dar os cursos inteiramente online, tá? 100% online. Normalmente não é o caso, mas frente à situação eles acabaram permitindo. Onshore applications, gente. Vamos lá. De novo, o governo está priorizando as aplicações de visto para aqueles que precisam ficar né, de forma legal dentro da Austrália. Até isso, para ser bem sério, eu achei meio... Porque quem aplica para o visto aqui dentro do prazo de vencimento, acaba entrando no Bridging Visa, então isso aí até não tem muito problema, tá? Aí tem essa segunda parte, Student Visas cannot be extended onshore at this stage. Então isso aqui pode ter as pessoas podem entender errado, tá? Porque está escrito em inglês. Mas a questão é a seguinte, as pessoas podem e devem renovar seus vistos de estudante se elas estão aqui na Austrália e genuinamente querem continuar estudando um curso, tá? Então, se a pessoa está com visto vencendo semana que vem, é importantíssimo que a pessoa homologue ou aplique para o visto de estudante o quanto antes, porque quando a pessoa entra com o visto de estudante, ela ganha um Bridging Visa, que é o que a gente chama que é um visto ponte, para ficar legalmente aqui no país aguardando o resultado. O que o governo quis dizer com esse ponto aqui é que o seguinte, são várias perguntas, muitas perguntas estão chegando nesse sentido. Eu tive que postergar meu curso vai acabar terminando com a nova data, além do tempo do meu visto de estudante. O meu visto de estudante vai ser renovado automaticamente ou vai ser estendido automaticamente pelo governo, porque, né, como uma forma de subsídio, como uma forma de ajuda? Não, tá, gente? Não. Então, de novo, a validade do visto de vocês permanece a mesma. Se o curso acabar se estendendo além do visto de vocês por conta do coronavírus ou por conta de qualquer outro motivo, prestem bem atenção. Vocês precisam, pelo menos nesse momento, tá? Pode ser que isso venha a mudar, mas eu não acho que vai mudar. Vocês vão ter que renovar o visto novamente quando chegar ao término do mesmo, tá? Então, muito importante para vocês manterem isso na cabeça. E a mesma coisa, o efeito para as aplicações aqui dentro é a mesma coisa. Nós tivemos por um tempo, eu sei que agora os serviços médicos já estão voltando, tá? Não dentro de uma normalidade, mas eles já voltaram a buscar exames médicos, mas teve um período que, ali por março, que a gente não conseguia buscar nada para os nossos clientes, tá? E, de novo,
por conta desses atrasos, por conta da pessoa não poder buscar os exames médicos, o governo também está sendo mais flexível. Então, de novo, o mais importante, gente, é que vocês deem entrada na renovação do visto de vocês antes que o visto de vocês vença. Se a gente der entrada e o governo exigir que vocês façam um exame médico e der um prazo inicial, digamos, de 28 dias para vocês, e vocês não conseguirem marcar o exame médico, não tem problema, o governo vai ser flexível, a gente vai ter que contactar o governo dizendo, olha, Departamento de Home Affairs, dizendo, olha, gente, eles tentaram, não conseguiram marcar, a gente precisa de um prazo maior. O governo vai ser ok com isso. Então, o governo está tendo um flexible approach, está sendo super flexível nessas questões, tá? Então, fiquem tranquilos. De novo, só não comam bola e deem entrada na renovação do visto de vocês antes que ele vença aqui dentro, tá? Entrando agora na parte de assistência aos estudantes. Então, acho isso extremamente importante de esclarecer para vocês, gente, porque, lógico, qual é a minha visão disso, tá? O governo poderia fazer mais, o governo sempre pode fazer mais, tá? Eu acho que eles poderiam fazer mais, mas também não quer dizer que eles não fizeram nada, tá? De novo, eles entendem que a indústria de educação internacional é extremamente importante, eles valorizam os estudantes aqui, mas eles, infelizmente, até o presente momento, eles não deram o mesmo nível de suporte aos estudantes internacionais que eles deram, por exemplo, para as empresas e para residentes permanentes e cidadãos australianos, tá? Mas não quer dizer que eles não tenham tomado nenhuma ação. Então, o que eu quero fazer aqui agora é ser bem prático e listar algumas coisas, algumas das ações, para dar, de novo, uma helicopter view para vocês, e eu vou cobrir também depois o que os estados estão fazendo, porque isso é uma coisa muito interessante. O governo federal anuncia sempre uma série de medidas, tá, gente? Ou digamos assim, guidelines, ou instruções de como que as coisas devem ser implementadas. Mas os governos estaduais na Austrália, eles têm uma certa independência do governo federal também. Certas coisas eles têm que implementar no mesmo nível, mas o governo federal dá bastante abertura para os governos estaduais de criarem e implementarem seus próprios pacotes e suas próprias regras. Até porque, de novo, né, outras das similaridades da Austrália junto ao Brasil, é um país enorme e os estados têm necessidades diferentes, eles têm economias diferentes, eles têm uma estrutura populacional diferente, então não tem como criar na Austrália uma regra que se aplique a todas as regiões, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. Pessoas que estão em visto temporários, então, no caso, Student Visa Holders, dentro da Austrália, muitos de vocês já viram isso, mas eu acho importante para o pessoal de fora também entender. Para quem está morando aqui há mais de 12 meses, vocês têm a possibilidade de sacar até $10.000, se a pessoa tiver isso acumulado, do fundo de garantia, que aqui na Austrália se chama superannuation, no Brasil seria o fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Só para o pessoal de fora entender também, gente, o fundo de garantia aqui na Austrália, a pessoa não pode acessar até que ela chegue numa idade de aposentadoria, se ela acaba se tornando residente permanente, ou se a pessoa tiver num visto provisório como um visto de estudante. Para tu acessar esse fundo de garantia, tu tem que sair do país, em regras gerais, em situações normais, né? Tu só tem acesso a esse dinheiro se tu sair do país e depois que teu visto é cancelado ou expirar. Só a partir daí que tu consegue ter acesso a esse dinheiro que está retido lá, tá? O dinheiro ainda é seu, mas essas coisas têm que acontecer. Então, o que o governo fez foi, vocês podem tocar nesse dinheiro agora, tá? Mas a pessoa tem que estar morando aqui há 12 meses ou mais. O governo também federal investiu $200 milhões, tá? Que foi espalhado entre mais de 300 organizações comunitárias, que vai da Cruz Vermelha, o St. Vincent de Paul e outras coisas. Então, essas instituições receberam esses recursos e essas instituições estão prestando serviço, sim, para pessoas que estejam em dificuldades financeiras ou mesmo dificuldades psicológicas, dificuldades de saúde em geral ou de qualquer outro tipo de atendimento. Então, esses serviços, eles estão, sim, disponíveis a estudantes internacionais, tá, gente? É muito importante entender isso. Não é dinheiro na mão, mas são serviços que outrora seriam cobrados e agora não vão ser, tá? O que o governo também disponibilizou foi uma extensão da limitação de trabalho. Então, como todos vocês devem saber,
né, para a grande maioria dos estudantes, existe uma limitação de trabalho, grande maioria, não 100%, existe uma limitação de trabalho de 20 horas por semana. Então, o governo, logo no início, né, da confusão toda, eles estenderam isso para unlimited working hours, para quem está trabalhando na Health, Disability and Aged Care Institutions, tá? Eles também flexibilizaram isso para outras indústrias, mas algumas medidas já estão sendo taken back, eles já estão eliminando essas medidas, como é o caso dos supermercados. O que o governo fez também, que eu tinha mencionado anteriormente, o National Cabinet, eles instituíram o que a gente chama de 6-month ban on evictions. Então, a pessoa não pode ser evicted, a pessoa não pode ser jogada de fora. Se vocês têm um contrato, um lease agreement, né, um contrato de aluguel, seja diretamente com o dono, o proprietário do imóvel, ou através de uma real estate, tanto a real estate quanto o proprietário não podem despejá-los por falta de pagamento. Bem interessante isso, tá? Eu não, infelizmente, não é minha área de atuação, eu não tenho detalhes maiores, mas é importante vocês saberem disso, porque tem como negociá-los e dar um nível de segurança para a pessoa, por mais que esteja passando por dificuldades financeiras, não seja despejada na rua, literalmente. Então, isso é um suporte muito, muito, muito bom, gente. Outra coisa também, universidades australianas, e eu tenho conhecimento de que umas escolas técnicas também, tá? Eles estão providenciando aos seus estudantes iniciativas que vão desde apoio psicológico até dinheiro, né, o que a gente chama de cash handout, ou até marmitas, ou comida, ou qualquer esse tipo de apoio, totalizando até agora 145 milhões de dólares, tá? Então, a minha sugestão para quem está aqui, que ainda não pensou nisso, de repente conversa com a escola de vocês ou com a universidade de vocês, vê se eles estão oferecendo algum tipo de subsídio, tá? As escolas estão também, e isso a gente sabe por questões práticas, as escolas estão negociando mais os pagamentos, tá? Então, para as pessoas que estão em dificuldades financeiras e que têm que estender, eles estão super happy de estender, pelo menos a maioria, não estou falando de todas, né, gente? Nada é 100%, como eu falei, mas muitas estão dispostas a estender pagamento. Existem algumas escolas, inclusive, estão oferecendo desconto para estudantes, tá? Porque o estudo passou de ser face-to-face ou presencial para online, e algumas escolas entendem que é justo conceder algum tipo de desconto para o estudante. Não todas, mas algumas estão oferecendo isso. Então, de novo, acho que é super importante vocês verem diretamente com as escolas de vocês para ver se tem algum tipo de ajuda sendo oferecida, tá? Porque às vezes a comunicação não chega em vocês. Não custa nada perguntar, como eu já falei antes, o máximo que vocês vão receber é o não, e o não vocês já têm. Também eu acho muito importante, aí, gente, eu vou fazer um convite já de novo para vocês a respeito de vocês olharem os nossos blogs, seguirem os nossos comentários, seguirem os nossos vídeos, mas ali eu dei o link do nosso blog, do nosso website. Se não entra no website, está lá na parte de cima da tela, blog. A gente tem todas essas informações lá, mas como eu falei, os estados e territórios também criaram ou estão aplicando incentivos. Então, o Northern Territory, para quem não está muito por dentro da geografia australiana, é lá no norte, eles implementaram 20 milhões de dólares, que é bem similar, para quem não é residente permanente ou cidadão australiano, tem um programa que o governo federal implementou para quem é residente ou cidadão australiano, que é o JobKeeper. Então, esse JobKeeper nada mais é do que um subsídio para as empresas continuarem empregando aquela pessoa, mesmo que a empresa não tenha mais faturamento, e mesmo que a empresa esteja fechada. A ideia toda é que a empresa mantenha a pessoa empregada, e o governo vai subsidiar por até $750 por semana as wages ou o salário de cada um dos funcionários que sejam residentes permanentes. Então, o Northern Territory foi muito legal. Eles instituíram um package deles utilizando o mesmo nome, do JobKeeper. E uma coisa legal que eu gostaria de mencionar também, gente, eu não sei para quem já estava aqui ou quem acompanha bastante as notícias da Austrália, agora no verão a gente passou por um período muito conturbado do bushfire, né? Acho que apareceu no mundo inteiro isso, e Northern Territory tem sido assim, ó, exemplar. Northern Territory também foi o primeiro estado que levantou a mão e falou: nós vamos ajudar estudantes internacionais que
estejam passando por dificuldades ou porque perderam o emprego, porque o empregador foi afetado pelos bushfires. Então, Northern Territory, normalmente, isso tem sido muito legal, eles têm sido líderes nessa questão de ajuda e de atração. Tá? A South Australia também investiu 13,8 milhões de dólares, é um package for help, e dentro desse package tem $500 de emergency cash, ou seja, dinheiro emergencial para quem estiver passando por dificuldade. A Tasmânia criou o Pandemic Isolation Assistance Grant, que equivale a $250 por pessoa, até $1.000 por família, então é um dinheiro relativamente substancial. A Victoria investiu 45 milhões de dólares para support international students, e eles fizeram isso através de parcerias com education providers, tá? Esses education providers, ou existe um processo de registro que a pessoa pode, dependendo das circunstâncias, pedir até $1.100 de ajuda, tá? Eles também oferecem outros serviços, como employment support, rental support and health costs waiver. Então, bem interessante, gente. Queensland investiu 2,2 milhões até agora e em care packs, meal packs. O que são isso? São marmitas ou hampers, né? Cestas básicas, como a gente diz aí no Brasil. E eles também criaram uma plataforma digital onde as pessoas podem entrar e podem ter acesso a outros tipos de suporte. E de novo, gente, o suporte não é apenas financeiro. O suporte que as pessoas precisam, às vezes, é de advice, é legal advice, ajuda com problema mental. Às vezes a pessoa entra em depressão. E esses suportes que os governos estaduais e o governo federal estão dando também se alinham nesse sentido, né? Não é só a questão de dar dinheiro, mas é a questão de todo esse suporte que, fora de uma situação como essa agora, normalmente seriam cobrados, tá? A WA, ou Western Australia, também criou o Study Perth Crisis Relief, que eles estão dando comida, estão dando acomodação, ou estão ajudando, pelo menos, para estudantes internacionais. O único estado, infelizmente, e eu digo isso infelizmente porque eu sou um residente desse estado, estou meio chateado que eles não tenham se mexido ainda, mas we never know. De novo, isso é uma coisa que está evoluindo todo dia, capaz de daqui a pouco eles tomarem alguma ação, foi New South Wales. Então, New South Wales não adotou ou não introduziu nenhuma medida além do que o governo federal já emitiu, tá, gente? O que eu queria cobrir aqui também, rapidamente, são algumas outras organizações que as pessoas que estão aqui, estão passando por dificuldades, deveriam considerar e deveriam entrar em contato. Então, uma é a Red Cross, ou a Cruz Vermelha. Então, como eu coloquei anteriormente, o governo investiu milhões de dólares e distribuiu esses fundos para essas organizações. Então, procurem, peçam ajuda. O máximo que vocês vão escutar é não, tá? Se tiverem, especialmente, não tem o que comer, tá passando fome, espero que ninguém esteja nessa situação, não acredito que tantas pessoas estejam assim, espero realmente do fundo do coração, mas chegar nessa situação, por favor, não deixem chegar numa situação calamitosa e procurem a Cruz Vermelha, que eles podem auxiliar. Nós temos também as nossas próprias organizações, gente. A comunidade brasileira está sendo assim, exemplar nesse sentido. Nós temos o BRACA e nós temos o BASA. Então, o BRACA é o Brazilian Community Council of Australia. E o BASA é a Brazilian Association of South Australia. Então, nós temos um relacionamento super próximo com nós da Bravo, né? Tanto nível profissional, nível institucional, como nível pessoal também. Com essas duas organizações, nós estamos com base, a gente está fazendo algumas contribuições lá também. Eles criaram uma GoFundMe page e eles estão pedindo ajuda de empresas brasileiras para fazerem contribuições. O BRACA está fazendo um trabalho excelente nesse sentido também. A gente teve, aliás, é um outro convite que eu vou fazer para vocês. A gente está fazendo, estamos tentando, na medida de todas as sextas-feiras, a gente tem a nossa Erica Instagram Live. Então, a Erica é minha sócia e é um trabalho muito legal que ela está desenvolvendo, que ela está chamando pessoas importantes da indústria nesse momento para trazer informações relevantes também para as pessoas que estão passando com dificuldades. Então, semana passada a gente teve o Eric Paixão. Quem já estuda aqui, mora aqui, já deve ter ouvido falar dele, muito provavelmente. O Eric Paixão, ele é o presidente do BRACA, então a conversa foi muito interessante no sentido de como que o BRACA está auxiliando ou tentando auxiliar os brasileiros. Então, para quem puder, por favor, visita
a Facebook page deles, tá? Tem uma série de outros brasileiros muito legal dedicando o tempo deles para auxiliar nessas ações. O BASA, como eu já mencionei anteriormente, a gente tem um escritório em South Australia. O nosso gerente lá, o Bruno, ele está trabalhando closely com a BASA também para a gente fazer algumas contribuições. Enfim, mas não só isso. Se vocês forem olhar nos próprios comunidades, nos grupos de Facebook, por exemplo, gente, é lindo o que os brasileiros estão fazendo aqui, se ajudando, e as pessoas, é muito legal que elas têm postado né, esse ponto positivo que vem da gente, né? Um dando uma mão para o outro. Então, as pessoas postando fotos de que receberam uma cesta básica entregue na porta de casa. Tem uma série de empresas, né, que são empresas australianas, mas que foram criadas por brasileiros na área de catering, na área de alimentação, na área de hospitalidade, e essas empresas estão também doando cestas de alimento. Assim, está sendo um trabalho muito lindo, muito bacana, e mais do que nunca, né, eu fico super proud, né, orgulhoso de ser brasileiro e ver que a comunidade tá realmente getting together e se ajudando. Então, assim, quem estiver passando por dificuldade, gente, procurem, coloquem, comuniquem, que tem um monte de gente aí para ajudar, tá? Aí tem também a ICEAA, que é a International Student Education Agents Association, tá? Essa organização, de novo, ela é sem fins lucrativos e eles estão realmente pushing, eles estão forçando o governo algumas medidas. Eles estão tentando, até hoje, vão continuar tentando buscar alguns benefícios extras para os estudantes internacionais aqui. Então, algumas das medidas que eles estão pressionando lá por exemplo, o que eu tinha mencionado anteriormente, da questão da extensão do visto de estudante. A priori, o governo vai cobrar a taxa, como eles normalmente cobram, mas a ICAA está buscando que eles façam essa extensão do visto de estudante de graça, a exemplo do que a Nova Zelândia está oferecendo, tá? Eles também estão pushing, estão tentando que o governo estenda os benefícios do JobKeeper Program também para international students, tá? E eles estão continuamente também buscando um trabalho contínuo, buscando uma closer relationship com os education providers, para ver se tem algumas outras medidas que os education providers possam ajudar. Muito importante nesse sentido, gente, que eu tinha mencionado que a Érica, minha sócia, ela faz as lives na sexta-feira, a meio-dia, lives no Instagram, para todo mundo aí que está tanto no Brasil quanto aqui na Austrália. Nessa sexta-feira agora, ela vai estar falando com o Robert Parsonson. O Robert, ele é nada mais nada menos do que o CEO do ISEAA. Então, fica o convite aí para todo mundo. Vão lá no nosso Instagram page, façam o registro, né? Ou seja, não é, nem faz o registro, né? Participe da nossa live. É tanto webinar, tanta coisa que a gente está promovendo que a gente troca as coisas um pouco. Mas, por favor, participem, entrem lá, que eu acho que vai ser super, super, super interessante. O Robert é uma pessoa muito, muito benquista na indústria e é um cara que está trabalhando arduamente pelos direitos e, de novo, para tentar ajudar a international students e a indústria nesse momento difícil. Então, a Érica vai estar batendo um papo bem, bem, bem legal com ele. Para quem tem interesse nisso, eu acho que todos vocês deveriam ter interesse nessa situação. Apareçam lá, compareçam, que vai ser bem bacana, tá? Acho que tem bastante informação. E ele vai, logicamente, explicar em maiores detalhes o trabalho que eles estão fazendo e até em que pé que estão essas conversas com o governo, tá, gente? Alright. Então, a gente falou sobre o Covid, falou sobre a situação toda. Agora, vamos falar um pouco sobre a questão da próxima fase, né? Where to now? Porque, como eu coloquei anteriormente, gente, o governo já está satisfeito, de certa forma, que a gente conseguiu limitar o spread, né? O coronavírus, né? Sendo espalhado ainda mais. Então, a gente conseguiu controlar isso. Então, o governo hoje já está mudando a mentalidade do administrar a pandemia para continuar administrando a pandemia através de testes, né? Aqui, a Austrália é um dos países, é um dos principais, tá? Acho que entre os top 3 até talvez, do número de testes per capita, tá? Então, a regra agora é continuar testando, continuar tendo certeza de que a gente vai conseguir manter
esse nível né, baixíssimo, quase nulo de contaminação, e já começar a pivot, né, ou já começar a pensar de como que a gente vai trazer a economia de volta. Então, eu quero começar essa tela com uma frase que o nosso primeiro-ministro falou ontem, tá? We now need to get 1 million Australians back to work. Tá na hora da gente trazer 1 milhão de australianos de volta ao trabalho. E, gente, vocês podem perguntar, Michel, mas ele está falando australianos. Eu sou international student, não sou australiano. Como que isso me beneficia? Na verdade, ele falou australianos, mas, gente, na prática, o que ele está dizendo é a gente tem que voltar a mover com a economia, a gente tem que focar em trazer certas indústrias de volta. Não vamos esquecer que o estudante internacional, muitos perderam o emprego justamente porque essas empresas australianas não estavam mais operando. Então, a consequência de trazer australiano de volta ao trabalho, na verdade, é trazer a economia de volta e, assim, voltar né, a gerar empregos, e que isso vai, obviamente, afetar estudantes internacionais. Então, uma coisa bem legal ali, que, na verdade, de novo, eles estão mudando e que eles deixaram bem claro, a Austrália, sim, colocou a saúde na frente da economia. Então, nos últimos 2, 3 meses, eles injetaram bilhões de dólares na economia, né, ou injetaram para a população para a coisa poder continuar andando, e o foco, eles sabem que isso vai dar um rombo, mas não interessa, o foco deles foi de manter a saúde estável, porque eles entendem, e assim, isso é que é muito legal, não é a questão política, não é o político que fala, a questão de ter dado tão certo na Austrália é que os partidos deixaram a politicagem de lado e deixaram que a pandemia fosse administrada por especialistas. Então, quem dita as regras, de novo, por isso que tem o National Cabinet, né? Na verdade, quem dita as regras e quem ajuda os políticos a tomar a decisão são os especialistas na área médica, são economistas e tudo mais. Eles deixaram de ser políticos, eles hoje são mais followers do que eles necessariamente dictatam, eles colocam as regras, tá? O que é um pouquinho diferente do que a gente está vendo em outros países. E, de novo, não quero levar essa conversa para um lado político de forma alguma, gente, pelo amor de Deus, mas o fato é diferente do que, por exemplo, está acontecendo no Brasil, não querendo me alongar nesse assunto, tá? Então, algumas evidências ali também. As restrições atuais estão custando à economia 4 bilhões de dólares por semana. Então, aí a gente já vê o interesse deles moverem com a coisa rápida. Nessa sexta-feira, como eu falei anteriormente, eles já vão começar, vão botar um plano para lift restrictions, ou seja, começar a flexibilizar, e vão ser em 3 etapas, num primeiro momento. E isso aqui é a coisa muito interessante para os international students aqui. Construction, hospitality, ou seja, cafés, restaurantes, e retail, ou seja, lojas, são esperadas de ser as primeiras a serem flexibilizadas. Então, isso é fantástico, porque a grande maioria dos estudantes internacionais que estão aqui provisoriamente no país estão empregados nessas indústrias. Então, isso é um excelente sinal, gente, é um excelente sinal, tá? Eu não vou ler todas as partes aqui. Aí tem alguns protocolos que eles estão criando. Outra coisa muito importante, viagem internacional. Então, ninguém sabe ainda quando que as fronteiras vão abrir, tá, gente? E de novo, isso aqui é uma coisa que está evoluindo dia a dia. A primeira coisa que o primeiro-ministro falou é que existe uma esperança, uma expectativa de que o primeiro travel ban que vai ser lifted é viagem entre Austrália e Nova Zelândia. E que eles esperam ter isso aberto até julho para as férias escolares, tá? Por que a Nova Zelândia? Porque a Nova Zelândia, similarmente à Austrália, está quase sem nenhum caso, proporcionalmente, né? Então, a primeira coisa que eles vão fazer é abrir para Nova Zelândia. Depois vem as outras partes do mundo. Nós não sabemos, no entanto, quando que isso vai acontecer, tá? O que foi mencionado aqui, alguns, de novo, isso não vem do governo, tá, gente? Muito importante, mas eu estou passando fatos para vocês. Foi feita uma pesquisa entre economistas, mas, de novo, economistas não ditam necessariamente as regras no nível executivo, mas alguns economistas estão prevendo que as coisas vão ficar mais flexíveis a partir de 2021, ou seja, mais para o final do ano, tá? Então, para aqueles de vocês, mas ainda assim, de novo, não deixem de programar, não deixem de pegar a carta de oferta de vocês, façam isso, deixem tudo organizado, mas entendam, dentro dessas medidas, que provavelmente
provavelmente, talvez o ideal seria marcar uma primeira data para setembro, outubro, mas existe uma possibilidade de que a coisa não vá abrir para vocês aí do Brasil até o início do ano que vem. Ou pode ser que abra, ou pode ser que não abra, pode ser que demore mais ainda. Ninguém tem essa certeza, tá? A certeza que nós temos e que é muito importante nesse momento é que as coisas estão começando a ficar mais flexíveis. E isso é a melhor notícia que eu posso passar para vocês hoje, tá? Porque, de novo, há 2 semanas atrás o primeiro-ministro falou: nós vamos manter essas restrições, a gente tem que se preparar para 6 meses. Passaram-se 2 semanas, o primeiro-ministro veio e falou: essa sexta-feira a gente já vai tornar algumas coisas mais flexíveis. Então, eles estão tendo um approach, digamos assim, bem conservativo, né? Ou bem conservador, como se diz em português. Por quê? Porque eles não querem overpromise, eles não querem que as pessoas, eles não querem prometer algo que eles não vão conseguir cumprir. Então, eles estão sendo super conservadores. Mas, como a gente pode ver, num espaço de 2 semanas, a coisa mudou bastante. Então, fiquem de olho, continuem com o planejamento de vocês, é muito importante, tá? E aí nós tivemos dos presidentes, né, da diretoria lá do nosso Reserve Bank, que ele está muito feliz e que ele tá vendo, dentro dessas medidas do governo, que a nossa recuperação econômica possivelmente vai ser mais rápida do que inicialmente previsto. E essa é outra, acho que é a notícia também que eu queria colocar para vocês, de novo. Isso saiu, na verdade, eu li essa notícia hoje de manhã, eu fiz um print screen, olha que interessante, até ali tem uma fotinho do nosso Scott Morrison, nosso primeiro-ministro, fazendo o anúncio de hoje de manhã, mas olha ali a hora, ó, 6:30 da manhã. Push for unis to fly in foreign students. Então já está começando a haver uma movimentação, eu não vou ler todo o artigo, mas já está começando a haver uma movimentação, gente. Né? Quando eu digo movimentação, é uma pressão de câmaras de comércio, de universidades e de membros do público para que o governo já comece a flexibilizar a entrada de estudantes internacionais. Se isso vai ser eventual ou não, se o governo vai acabar implementando isso, nós não sabemos ainda. Mas é interessante ver que a percepção já está mudando, já está começando, ok, está legal, está sob controle, vamos começar a liberar de forma organizada, de forma estruturada, e logicamente isso é bem importante para quem entrar, que fique em quarentena por 2 semanas, pelo menos, antes de poder iniciar as aulas, que é o que eles fizeram por um tempo até antes de ter um total travel ban, tá? Então, de novo, fechando numa positive note, o governo está mudando já algumas medidas para flexibilizar. O nosso Reserve Bank está feliz com essas medidas, eles conseguem ver agora uma luz no fim do túnel e conseguem prever aí uma recuperação econômica talvez mais rápida do que inicialmente previsto. E já existem membros, quando eu digo membros do público, associações, enfim, que já estão inclusive pushing para que os estudantes internacionais já comecem a entrar. Tá, gente? Eu acho importante terminar numa positive note, porque de novo, até agora, é muita desinformação também. E tudo que eu estou passando aqui para vocês amanhã pode mudar, podem vir novas, podem não, vai mudar, vão vir novas notícias. Então, eu gostaria realmente que vocês, por favor, que vocês continuem a seguir os nossos webinars, os nossos materiais, as nossas apresentações, as nossas lives no Instagram. Muito importante, gente. Fiquem de olho no nosso website, na newsletters, e a gente vai alimentar vocês com o maior número de novidades possíveis, tá bom? Queria agradecer a presença de todo mundo. A gente está na hora das perguntas agora. O que eu vou fazer? Eu vou stop a nossa tela do share e aí a gente vai... Só um pouquinho. Stop share. Isso. Então, deixa eu entrar aqui no nosso chat. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Acho que a gente acabou se alongando um pouquinho, mas estamos dentro do tempo. Eu gosto... O importante é que a informação seja bem passada, tá? Aí tem uma mensagem... Então, gente, não tem tanto... Eu vou tentar na medida do possível, ver as principais, tá? Tem uma mensagem da Daniela aqui, São Paulo, aguardando o COI. Inicialmente era para embarcar mês que vem. Legal, Dani. O negócio é o seguinte, aguarda o COI, continua teu processo de matrícula, minha sugestão, pelo menos. Acho
pouco provável que tu vai embarcar mês que vem, tá? Até dá uma olhada na data do teu COI, ver quando que você teoricamente iniciaria as aulas, mas eu acho que eu já tentaria passar lá para setembro e outubro, tá? E as escolas, elas estão dispostas a fazer isso. A Maria Luísa, Maria já participou de vários webinars nossos. Obrigado, Maria, pela constante presença. Não sei se você sabe, tem alguma informação sobre as universidades, se estão ou vão entrar em crise, falência, pelo fato de muitos estudantes não poderem continuar os cursos e ou pagar? Nós não temos inside information nesse sentido, Maria Luísa, mas a verdade é que as universidades são subsidiadas pelo governo australiano, tá? Então, eles recebem bastante incentivos e subsídios. Então, né, já vi aqui que a nossa moderadora já respondeu, mas eu estou só cobrindo isso. Então, não tem nada indicando isso, tá, gente? Tá tudo positivo nesse sentido. Victoria Falvino, gostaria de saber o que implica no visto se for possível trancar o curso também. É possível trancar o curso, Victoria, eu acho que já apresentei ali. Tá ali, ó, nossa moderadora já explicou que tem o subsídio, tá? O bom é que a nossa moderadora já respondeu várias das perguntas, então desculpa se eu responder algumas coisas. Eu vou lá para Bárbara. Só um minutinho, gente. Eu vim para o Brasil de férias, visto ativo até 2022. Estou presa aqui. Minhas aulas voltam mês que vem. Será que as escolas vão flexibilizar? Sim, elas vão flexibilizar, Bárbara. Eu acho que eu mencionei isso, mas vamos recapitular. Eu acho que você tem que contactar imediatamente a tua escola, tá? Possivelmente o que eles vão fazer, porque de novo isso fica a critério de cada escola. Possivelmente o que eles vão fazer é tentar num primeiro momento sugerir que você faça o curso online, mas tu tem a opção de não querer fazer o curso online e pedir que o teu curso seja postpone, né? Ou seja, deferred. Então o que acontece? Eles vão botar você fora do curso por um tempo e vocês vão negociar uma nova starting date do curso, tá? Então, como eu mencionei anteriormente, fica tranquila, você não vai ser penalizado, teu visto não vai ser penalizado, mas o que vai acontecer possivelmente é, se tu ficar trancado no Brasil por 6 meses, possivelmente quando tu estiver terminando o curso, tu não vai conseguir terminar o curso dentro do tempo do teu visto, então tu vai ter que renovar mais tarde lá, tá? Aí a nossa moderadora, inclusive ali, você já tentou pedir uma exceção, autorização para voltar? Aí a Bárbara também falou, ainda não, que órgão devo procurar? Vocês têm que entrar no website da imigração, tá, gente? No website da imigração tem a parte que fala lá sobre COVID-19, tá? Então entrem lá, porque lá diz, você é um estudante trancado fora. Aí entra naquela página e ele mostra um link de aonde que tu entra com, né, onde que você entra com o pedido. Bárbara, se tu não encontrar, manda um e-mail para o customers, aquele e-mail que eu dei no início, customers@bravomigration.com.au, que a gente responde para você com o link, tá? Fica bem tranquila. Mas como eu falei, gente, tenta, tá, Bárbara? Eu acho que tu tem que tentar, de qualquer forma, tá? Juliana Ribeiro, sobre aplicar por Skills Visa, essa situação vai acabar facilitando as aplicações ou isso não mudou nada? Juliana, não mudou nada ainda, tá? Tanto para quem está fora quanto para quem está dentro, os processos permanecem os mesmos, não teve mudança. Óbvio, agora com essa coisa toda do Covid que vai acontecer, como já está acontecendo, na verdade, especialmente o pessoal de oposição já está começando a levantar questionamentos sobre talvez é a oportunidade de mudar o programa de imigração, mudar o sistema, mas isso é outra coisa que foi muito legal do Scott Morrison, gente. E, de novo, eu não sei se vocês já viram, eu tô animado com ele, tá? Eu não sou um cara
partidário, eu não sou esquerda ou direita, eu acho que para mim o que vale é o trabalho da pessoa que está lá que tá fazendo, tá? E eu acho que a liderança dele está sendo importante. Essa senadora da oposição fez um comentário, acho que foi terça-feira, em relação a isso. Ele ontem mesmo já falou, não faz sentido a gente mudar nada, justamente porque é quando a gente vai precisar mais de imigrantes, é quando a gente sair dessa. Então, respondendo a tua pergunta, não mudou nada agora, não sabemos se vai mudar, mas o primeiro-ministro, pelo menos, ele já tomou um posicionamento claro de que não é a hora de mudar isso, tá? Então, a princípio, tá tudo na mesma coisa. Então, Juliana, se você tiver dúvidas em relação a isso, por favor, nos contacte também. A gente vai ter o maior prazer em te dar mais informações a respeito, tá? Até fazer uma avaliação do teu caso. Aí a Dayana mandou uma mensagem. Estamos no Brasil, nosso embarque era agora dia 22 de maio, estamos remarcando para setembro, mas com visto vencendo em outubro. Você acha que seria melhor renovar aí? Dayana, vai depender. Se vocês vão conseguir entrar em setembro, vai depender do visto que vocês têm. Eu também não sei qual é o visto que vocês têm, se é turista ou é estudante. Eu acho que é estudante, pelo que você está colocando, imagino, deve ser um curso de inglês e o visto de estudante deve ser uns 3, 4 meses. Mas a verdade é, a gente não sabe se tu vai conseguir entrar ainda. Tá ali, ó. Obrigado, Dayana. Student Visa, legal. A verdade é que a gente não sabe ainda se tu vai poder entrar. Então, minha dica para você, remarca para setembro. Remarca para setembro. Se tu conseguir entrar em setembro, perfeito. É melhor, sim, que tu entre em setembro, antes do teu visto vencer, e renove ele aqui dentro, se tu tiver essa opção, tá? Mas se até lá as fronteiras não estiverem abertas, a princípio, de novo, pode ser que outras resoluções venham, mas a princípio o teu visto vai vencer e tu vai ter que aplicar para um visto novo, tá? Infelizmente. Mas, ó, fingers crossed, né? Dedos cruzados que o governo seja um pouquinho mais flexível nesse sentido, tá? Mas respondendo, se puder, entra e renova aqui dentro. A Laura também, gente, eu já estou terminando que a gente tem que wrap things up a 1h30 da tarde aqui, tá? Laura, houve ou sabe se haverá mudanças nas listas de profissões devido ao COVID-19? Laura, resposta objetiva, todos os anos as profissões mudam, tá? Em julho, sempre há revisão das listas, tá? A pergunta que eu não sei te responder é, o COVID-19 vai ter algum impacto nessa avaliação? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, porque essas listas são geradas e elas são revisadas e elas são implementadas baseado em estudos econômicos, baseado em estudos justamente da necessidade de profissionais dentro do país, tá? Mas até agora, só para te dizer, não tem nenhuma indicação do que vai ser mudado ou se vai ser mudado por conta do COVID-19, tá bom? Espero ter respondido. Gente, eu acho que é isso. Eu cobri as perguntas aqui, a gente vai ter que terminar. Então, só antes de terminar, de nada, gente, de nada, Laura, Dayana, Juliana, prazer ajudar vocês. Então, só wrap things up again. Fica o convite, fiquem de olho aí nos nossos próximos eventos, nos próximos webinars. Também, de novo, todo mundo convidado para essa sexta-feira para a nossa live no Instagram com a Erika, conversando com o Robert Parsonson. Super interessante, gente. Quanto mais vocês souberem, quanto mais vocês tiverem informações realistas, informações vindo de pessoas importantes na indústria, melhor. Vocês vão poder tomar certas decisões e vão poder entender melhor como que as decisões são tomadas por conta própria, tá? Então, obrigado mais uma vez, foi um prazer falar com todo mundo, obrigado pelas perguntas, pela participação, e a gente vê vocês mais tarde. E lembrem, todos vocês têm direito a um free chat conosco, a gente vai reach out to you, a gente vai mandar um e-mail para vocês, para quem estiver fora, vai mandar um e-mail para quem estiver aqui dentro, oferecendo uma conversa, tá? Vai ser um maior prazer, gente, ajudar vocês com as perguntas particulares de cada um, tá bom? Um forte abraço, mais importante, fiquem seguros, né? Mantenham a distância social ainda, não acabou, né? E vamos continuar trabalhando junto aí para acabar logo com essa pandemia e todo mundo poder voltar à normalidade das nossas vidas, tá bom? E para quem está fora aí, eu espero ver todo mundo dentro da Austrália logo, logo, gente, tá bom? Um abraço e até mais.